Vamos lá, Resolução CONAMA 237, parte 4. Vamos iniciar a nossa conversa aqui a partir do artigo 14 da resolução. É um assunto complexo, como eu disse para vocês, e central. A gente precisa conhecer isso se você quer cuidar da área de meio ambiente, fazer licenciamento ao seu empreendedor que está afetado aqui por todo esse texto normativo. Acompanhe por aqui, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito bem, parte 4 do nosso vídeo sobre licenciamento ambiental, resolução CONAMA 237. Vamos seguir a partir do artigo 13 da resolução, que vai dizer que o custo de análise para a obtenção da licença deve ser suportado aí pelo empreendedor, e a partir daí foram sendo estabelecidas as taxas de licenciamento ambiental. O IBAMA definiu isso lá no anexo da Lei 6938, os estados todos vêm criando, e os municípios também, as suas leis. Vamos lembrar que taxa de licenciamento é a prestação de serviço público, portanto é um tributo, e por ser um tributo ela precisa ser criada por lei, não pode ser criada taxa por portaria, por nada que não seja lei formal ou da União, ou dos estados ou dos municípios. E, pelo que está aqui no artigo 13, essas taxas visam remunerar o órgão ambiental pela prestação do serviço. Então, há um custo de análise, há analistas contratados, em geral concursados, há vistorias, há uma série aí de ações que o órgão ambiental desempenha em favor dos empreendimentos e que a lei, então, autoriza a cobrança dessas taxas, e assim fica só aqui essa observação. Taxa só pode ser cobrada pelo órgão ambiental se estiver previsto numa lei, ok? O artigo 14 da resolução CONAMA 237 vai falar, então, que o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, LP, LI e LO, dizendo o seguinte: o prazo máximo é 6 meses, salvo quando houver EIA-RIMA, que o prazo máximo é de 12 meses. Então, empreendimentos de pequeno e médio porte, o órgão ambiental tem até 6 meses para emitir a sua licença. Cada uma das etapas, né? Vamos lembrar disso, LP, LI e LO. E depois, quando se tratar de significativo impacto, que foi exigido aí a RIMA, nesse caso, o órgão ambiental tem até 1 ano para processar, analisar e conceder ou indeferir, em definitiva, a sua licença. Esses prazos, em geral, nos órgãos ambientais do Brasil inteiro, eles são descumpridos e não há, efetivamente, uma penalidade para o órgão ambiental por descumprimento desses prazos. Isso tem uma discussão colocada, legislações prevendo que tentativas de regulamentar isso de uma forma de que se o órgão ambiental não cumprir a licença dada apresentada ou validada, isso nunca passou, isso os tribunais não aceitam isso, entendem que isso é inconstitucional, uma vez que a própria Constituição diz que os empreendimentos que causam impacto têm que ter os estudos de impacto ambiental, e, portanto, esses prazos são prazos aqui considerados necessários, porém, se o órgão ambiental não cumprir, não tem nenhuma penalidade, o que tem provocado aí ao longo dos anos muitas dificuldades nesses licenciamentos ambientais, muito tempo além desses aqui que a própria resolução prevê. Ela diz que esses prazos, claro, vai ser o prazo do órgão ambiental, que vai ser descontado o período que o empreendedor demora lá para fazer as suas complementações, para apresentar os estudos e assim por diante, mas afinal está aqui previsto, e prazos aí que não, em geral, não são cumpridos na maioria dos órgãos ambientais. O artigo 15 vai falar que o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos, complementações no prazo máximo de 4 meses a contar do recebimento da respectiva notificação. E vamos lembrar aqui que os órgãos ambientais, como a própria CONAMA diz, pode estabelecer procedimento diferente. Então, eventualmente, um órgão vai definir um prazo menor ou até maior do que esses 4 meses que a CONAMA disse. Ela é um prazo de referência para mais ou menos balizar a estrutura e uniformizar isso em território nacional, mas o órgão pode definir, sim, prazos diferentes para apresentação de complementações, e isso deve estar mais ou menos relacionado com a complexidade daquilo que vai ser complementado. Então, às vezes, você vai pedir um estudo de sazonal que precisa de seca e chuva, porque o estudo apresentado anterior não foi suficiente, você vai ter que dar 1 ano, porque tem que esperar o período de seca, o período de chuva, fazer a consolidação dos dados para trazer para o órgão ambiental. Então, isso é tudo muito adaptado ao caso concreto, ao procedimento, mas está aqui o que a CONAMA mais ou menos direciona aí para os órgãos ambientais realizarem. O artigo 16 diz que o não cumprimento dos prazos
sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detém a competência para atuar supletivamente. Depois isso vai ser tratado lá na Lei Complementar 140 de outra forma. Então, competência toda eu vou tratar lá na Lei Complementar, quando eu estiver tratando disso, ou seja, assim que eu acabar esses vídeos sobre a 237, nós vamos falar da Lei Complementar 140, porque ela também é fundamental. E aí, o artigo 17 vai dizer que o arquivamento do processo de licenciamento não impede que o empreendedor apresente isso de novo, outro procedimento com o mesmo tipo de requerimento, tá? Mas, claro, ele vai pagar tudo de novo, a taxa, custo de análise e assim por diante. Está aí no artigo 17. Aí vai falar, o artigo 18 vai falar sobre os prazos de validade das licenças. Aqui tem um comentário bastante significativo para fazer, né? As licenças prévias podem ter prazo não superior a 5 anos. Então, eu analisei a viabilidade, você apresentou o estudo, fez o diagnóstico, aquele ambiente estava com aquela conformação naquele momento, e aí, nessa situação, o que a CONAMA vai dizer? Quando o órgão ambiental expede a licença prévia, ela não pode ter mais de 5 anos. O que ele está dizendo aqui? Olha, em 5 anos tudo pode mudar. A viabilidade ambiental daquele empreendimento, considerando tudo que aconteceu nos 5 anos naquela localidade, pode ser modificada. E, portanto, a licença prévia, ela tem 5 anos. E se você não conseguiu implementar, não conseguiu instalar seu empreendimento, não conseguiu o investimento e assim por diante, o que a CONAMA está dizendo? Tem que representar o pedido no órgão ambiental, porque a sua licença venceu o prazo, ela não pode ser mais prorrogada. A mesma coisa com a licença de instalação, que ela diz que não pode ser superior a 6 anos, então você recebeu uma LI, não começou a sua obra, e passaram 6 anos, você vai ter que começar o seu procedimento tudo de novo. Se você começou a sua obra, vamos supor que a sua LI foi dada com prazo de 4 anos, você vai pedir uma prorrogação por mais 2. Se chegar no 6, vai ter que construir o licenciamento de novo já com o órgão ambiental, porque ele vai ter que analisar as condições e o que a CONAMA está dizendo, olha, amigo, começa lá desde a licença prévia. Isso aqui nunca foi muito bem resolvido, alguns estados trataram isso de outra forma, dizendo que deve ser apresentados estudos para reavaliar a viabilidade ambiental, se aquelas mesmas condições com que a licença ambiental foi conferida ainda se mantém, para que essas licenças possam receber a sua renovação. Mas está aqui, é o que a CONAMA diz, e ela, em geral, muitas vezes ela não está adaptada à realidade dos empreendimentos. A licença de operação, a CONAMA diz, o prazo mínimo de 4 anos e máximo de 10. Então, o órgão ambiental vai emitir a sua licença de operação, no mínimo, ele tem que te dar 4 anos, e no máximo 10 anos. E ao longo desse período, ele pode pedir para você cumprir condicionante, para você apresentar relatório, assim por diante, e lá depois do prazo final é que vem as renovações das licenças. Ok? Sobre renovação, eu vou também fazer essa recomendação para que você, consultor ou empreendedor, considere a legislação do órgão ambiental que você tem o seu empreendimento, porque isso também tem variado muito de estado para estado, de município para município, estabelecendo prazos diferentes, mas o fundamental aqui é que a CONAMA dá esse balizamento e é importante que você reconheça que não vale, nem sempre vale só a resolução 237, muitas vezes esse assunto aqui também será tratado pelo órgão ambiental onde o seu empreendimento está instalado, ok? Bom, por fim, né, acho que tem um artigo aqui bastante significativo, que é o artigo 19 da 237, que vai tratar das situações em que uma licença ambiental pode ser suspensa ou cancelada. Aqui, gente, nós estamos falando de um assunto bem importante, porque é o seguinte, né? Vem aquela discussão, mas uma licença ambiental, uma vez que ela é concedida, o órgão ambiental pode cassar essa licença, ele pode tirar a minha licença, eu já fiz o investimento, já fiz a minha obra lá, já estou operando o empreendimento e, de repente, quais são as razões, as motivações que podem fazer com que um órgão ambiental cancele e suspende essa licença? Aqui nós temos uma consideração a fazer, a dizer que as licenças ambientais, elas são sempre precárias no sentido de que, havendo um dano ambiental, havendo uma consequência adversa em que não seja possível de contornar, no caso concreto, a qualquer momento o órgão ambiental, ele, em tese, ele pode suspender essa licença, mas isso não é arbitrário, né? Então, a CONAMA ela vai dar as diretrizes básicas em que situação o órgão ambiental vai poder suspender ou cancelar. Então, ela vai dizer, quando ocorrer, primeiro, violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Então, aquele empreendimento foi concedido, mas foi violado. Foi violada uma condicionante que você não cumpriu,
foi violado uma norma legal que veio depois ou que não foi observada no momento da concessão do licenciamento. Então, se houver violação ou inadequação, uma condicionante que foi estabelecida, mas que na prática se mostrou que ela não está adequada para contornar os impactos ambientais adversos negativos, então o órgão ambiental pode suspender ou cancelar. A segunda situação é quando houver omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, lá na fase de licenciamento, o empreendedor, o responsável técnico, prestou uma informação que não corresponde com a verdade. E aquela informação falsa ou que conduziu o licenciamento para emissão, ela se mostra agora de outra forma, não correspondendo com a realidade, o órgão ambiental pode emitir. Ou seja, ele pode suspender ou cancelar. O que quer dizer o seguinte: não se compactua com informação falsa, ainda que você tenha feito seu investimento, entrou em operação, se houver algum problema detectado lá na fase do requerimento, do pedido da licença, o órgão ambiental está sim habilitado a suspender ou cancelar sua licença. Por fim, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, o que a CONAMA está falando? Olha, mesmo que o órgão ambiental tenha feito as análises, tenha entendido que o empreendimento era viável ambientalmente, se ocorrer na prática graves riscos ambientais ou à saúde, e aí saúde de uma forma ampla, saúde das pessoas, mas também do ambiente como um todo, das espécies e assim por diante, o órgão ambiental está habilitado, autorizado pela CONAMA a suspender ou cancelar a licença. Os artigos 20 e 21, então, eles encerram dizendo que cabe ao CONAMA definir outros procedimentos, aprofundar com caráter deliberativo a participação social nos licenciamentos ambientais, revoga alguns artigos de resoluções e assim encerra-se aqui com 21 artigos a resolução CONAMA 237, que vai estabelecer então o procedimento comum. A partir dela, como eu já falei antes, várias legislações se inspiram, copiam, fazem igual, o IBAMA, no caso, segue ainda 237 ipsis literis, não houve nenhuma inovação de procedimento, de conteúdo, e essa é a resolução, portanto, central dessa discussão como um todo. Seja lá na lista de impactos que eu falei com vocês, seja no procedimento, seja na estrutura das possibilidades de suspensão e cancelamento da licença, seja nos prazos de validade de licença, tudo está praticamente tratado aqui na 237. E a gente vai ver na proposta que está no Congresso Nacional de Lei Geral do Licenciamento, boa parte do conteúdo dessa lei geral vem praticamente igual ao que a 237 de 1997 estabeleceu, e aqui há uma crítica minha fundamental ao PL que está lá no Congresso, que eu vou tratar com vocês aqui no próximo vídeo. Agradeço você que me acompanhou até aqui, são 4 partes aí da resolução CONAMA 237, procurei aprofundar com você todos esses aspectos, para que você que é um empreendedor, você que atua na área de meio ambiente, você que atua com licenciamento ambiental, é preciso conhecer a 237, saber compará-la com a lei, com os decretos e regulamentos do órgão ambiental ao qual o seu empreendimento está vinculado. Um grande abraço, peço aqui para você, curte esse vídeo, comenta o que você está achando, o que você gostaria de ouvir, o que você, se esses vídeos estão contribuindo contigo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.